Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Ledocast. Sim, hoje o negócio está bem diferente, bem inusitado. Primeiro que eu tô com uma convidada especialíssima. Tô com a minha amada esposa Maíra aqui. Eu tô lembrando, tô voltando no tempo, porque a ideia hoje desse episódio... Claro, a gente sabe que tá chegando aí o Dia dos Namorados, né? 12 de junho, tá chegando... É 12 de junho, né? Cadê os solteiros? Pronto, 12 de junho tá chegando e a gente tá fazendo justamente hoje esse momento aqui para lembrar algumas lives que a gente fazia lá pro ano de 2020, é isso mesmo. A gente fazia na cara e na coragem, no tempo que tava todo mundo em casa, a gente fazia as lives da cozinha. E se você é do tempo da live da cozinha, já comenta aí embaixo o quanto você participou conosco, se você foi abençoado naquela época, não te esquece de comentar aí embaixo. E eu queria dar as boas-vindas, mas nada melhor do que deixar ela falar um pouquinho para te dar as boas-vindas e explicar o que a gente vai fazer aqui. Sejam bem-vindos. Eu tô desacostumada, tá? Mas a minha pegada é meio assim. Eu convenci o meu marido a cozinhar um risoto pra mim de Dia dos Namorados. Porque ele queria fazer mesmo, era uma hamburgada, né? Mas eu falei, olha, tem que ser um negócio mais fino, mais elegante, um jantar romântico. E para agradar gregos e troianos, vai rolar os dois. Já vou logo avisando. É verdade, vai ser vai fazer uma milança desenfreada. Enfim. Mas enquanto a gente vai conversando, enquanto a gente vai respondendo algumas perguntas, nós vamos cozinhando também, tá? Pra já dar a dica pra você que tá casado, já cria um clima na tua casa, manda a filharada tudo pra casa dos avós, tio, amigo, sei lá, pra qualquer lugar. E tem esse momento que é tão importante do casal, Sim. de estar junto. E você que tá solteiro, curte também que a gente vai dar altas dicas pra você não passar o próximo ano sozinho. Ou melhor, orando, pedindo pra Deus, né, o tempo certo pra você se relacionar. E quem é namorado, curte com cuidado, né? Até rimou. Quem é namorado, curte com cuidado. Quem é Enfim, namorado... a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre namoro. Hoje a gente vai falar sobre casamento. Hoje a gente vai falar sobre solteirice. Eu tô com um bocado de pergunta aqui. Mas antes da gente entrar na pergunta, vamos começar aqui. Me direciona, porque homem na cozinha, eu acho que, assim, eu me viro quando eu tenho que me virar. Ele é melhor do que eu na cozinha, tá, gente? Mas aqui eu tô é vida fazendo real. duas coisas aqui, homem, pra fazer duas coisas. Pra eu falar pra câmera e eu cozinhar ao mesmo tempo, o negócio é meio complexo. Tá. Mas vamos lá, o que eu posso fazer? Não, tu vai falando e eu vou fazendo aqui. Vamos lá. Tá, eu vou falando, Vou explicar a tô receita. fazendo. Não, né? Só o que a gente vai fazer, já falou, né? A gente vai fazer um risoto de camarão. Tá aqui, risoto de camarão. Tá aqui o arroz arbóreo pro risoto. A gente não vai ensinar a receita. Depois a gente pode até botar nos comentários aí, na descrição, se alguém quiser interessar. Né? O risoto dos pastores. Enfim, a gente sempre faz essa receita, a gente gosta muito de risoto. É fácil, Tem agora um chá rolando aqui. Inclusive, se a produção puder me dar um negocinho pra ir tomando, eu agradeço. Uma xícara, que eu acho que ficou por aí. Tá. E vamos lá. A Maíra vai começar... Obrigado, meu amor. A Maíra vai começar fritando aqui a cebola, as coisas. Enquanto isso, eu vou entrar já na primeira pauta. Afinal de contas, você não tá aqui para ver o risoto, talvez também, no final, porque vai estar tão gostoso, tão bonito, que você vai querer ver. Mas vamos logo para uma primeira pergunta. A gente começa com o quê? Casado, solteiro, namorado? Solteiro, porque os solteiros devem estar oriçados. Solteiros... Será que bateu a rejeição? Bateu a bad. Porque quando vai chegando assim essa época, tem muito solteiro que vai sentindo aquela bad, aquela tristeza, né? Porque, enfim, tá solteiro, tá sozinho, tem uns que estão há mais tempo. Aproveita pra... Deixa eu te falar, o que é teu tá guardado. Deixa eu ver aqui o que tem de pergunta pro solteiro. Aproveita pra curtir a solteirice, faz tudo o que tu tem que fazer enquanto tu é solteiro, vai estudar, vai trabalhar, vai ficar uma pessoa interessante, vai ficar culto, vai viajar, vai fazer o que for, porque as pessoas, elas criam uma fique na cabeça do casamento. Mal elas sabem, meu amigo, mal elas sabem o que é o casamento. Legal. Tá, já tá ligado aqui. Eu vou começar com essa pergunta aqui que eu acho legal. Deus prepara a pessoa certa. Mandaram aqui na nossa caixinha do Instagram. Deus prepara a pessoa certa, o famoso The One, né? Já viu nos filmes? Não, é ele, né? Encontrei o The One, encontrei o escolhido para mim. Ou ele encontrei a escolhida para mim, né? E na verdade essa é uma pergunta muito boa. Será que tem a tampa da panela? Eu particularmente posso começar? Fala. Eu particularmente acho que existe uma tampa para panela.
mas não a tampa da panela. Deu para entender a analogia aqui? Eu acredito que não é só uma pessoa no mundo que você vai encontrar, né? Porque se a gente partir desse princípio de que tem uma pessoa escolhida, apenas né? uma para mim, primeiro que a gente diminui bastante as chances de arrumar alguém. Porque aí tu vai ter que cavar muito até encontrar o The One. Então isso aí já minimiza bastante, complica ainda mais a vida do solteiro. Eu não acredito que é assim, tá bom? Eu acredito que relacionamento são duas pessoas muito diferentes, muitas vezes com gostos diferentes, criações diferentes, mas que decidiram amar uma a outra. E é muito importante a gente começar com esse princípio, que para mim é um princípio básico de relacionamento, que é o princípio de que amor é uma decisão, né? Porque muitos acham que o amor é uma escolha, né? Ou melhor, que o amor é um sentimento. Um sentimento. Né? E, na verdade, o amor ele passa pelo sentimento, ele passa pelas emoções. Mas o amor verdadeiro, o amor bíblico, o amor criado por Deus, nosso Criador, é um amor de decisão. Tá bom? Então, do momento que você conhece alguém, se interessa por alguém, você decide amar aquela pessoa e ela decide amar você, aí começa um relacionamento. Né? E ela parte muito mais dessa decisão. Claro que ela é racional, ela também é emocional. Tem que ter a química, né, Maíra? Sim. Tem que ter a atração física. A gente não pode falar só também, não, negócio robótico, né? Não é robótico. Tem que ter atração física, tem que ter, né, aquela empatia, tem que gostar. Mas, no final das contas, né, o que faz um relacionamento permanecer, funcionar e avançar é justamente a decisão, né, Maíra? Olha, na minha época de solteirice, eu lembro que muitas pessoas me falavam assim: olha, tu tem que fazer uma lista, fala pra Deus tudo que tu quer da pessoa, a cor do olho, a cor do cabelo, o jeito que vai te tratar. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vou achar essa pessoa? E tudo bem, a gente até escuta, né, alguns testemunhos sobre, eu fiz uma lista extensa com tudo que eu queria na pessoa e eu achei exatamente a pessoa que se enquadrou naquela lista. Amém, se você tem fé para isso, mas as pessoas espiritualizam muito. Então, o que eu fiz? Ainda não, bebê. Ainda não. Então, o que eu fiz? Eu falei para Deus, até me babei. O que eu fiz? Meu Deus! Eu falei para Deus assim, olha, Deus, eu vou te fazer um pedido. Eu quero que o meu marido seja forte na palavra. Essa, pra mim, era uma prioridade na minha vida. Claro, tinha que ser gatinho, né? Quando eu olhei o Vitor, eu falei, gatinho. Mas aí eu olhei pro braço dele, tem muito pelo. Isso não tava na minha lista, né? Porque eu gostava Maíra, vamos fazer um parêntese aqui. Eu acho que isso é muito da característica da mulher. O homem não é tanto assim. A mulher, ela tem muito essa questão de criar um mundo ideal. O príncipe. Né? Tem muito essa questão de ter uma facilidade para criar um formato engessado na cabeça do que seria o relacionamento ideal. Né? Eu acho que o homem é um pouco mais prático nesse sentido. E eu acho que na igreja, muita gente acabou fantasiando, né? A questão do homem de Deus, do príncipe encantado. Né? E tem muitas mulheres que eu, às vezes, converso, eu falo, menina, cara, para de ficar esperando o cara perfeito, porque o cara perfeito só é Cristo. Só Jesus. Existem muitos outros que estão seguindo Cristo, tentando se parecer com ele, mas ainda assim tem uma distância. Entendeu? Então, às vezes, eu acho que tem alguns solteiros, isso eu acho que é importante a gente comentar aqui, tem que baixar um pouquinho a régua, sabe? E às vezes a régua tá muito assim lá em cima. E amém pela tua fé. Se você tem fé para isso, segue na tua fé. Mas eu acho que a gente precisa também trazer a cosmovisão, o entendimento da realidade das coisas. Né? Então, assim, às vezes a menina tá, não, porque eu quero um cara de olho azul, louro, alemão, que fale 3 línguas, que seja bem sucedido, tenha 2 empresas, sei o quê, tenha um carro assim, né? E que não tenha pelo, como disse a Maíra. E assim, cara, aí Deus vai... Isso é o mais importante. Eu acho que tu tem que começar com o que é mais importante. Legal isso. Principal. Caráter. Caráter é uma... Principal, amar Jesus. Principal, amar Jesus. Amar Jesus. No PEC amar Jesus, vem caráter, concorda? Eu acho. Eu acho que na avaliação, começou a conhecer ali o cara, né? O cara começou a conhecer a menina, avaliar caráter, né? Primeira coisa, cara, avalia se a pessoa realmente
nasceu de novo. É, importante. Isso é um ponto, velho. Porque às vezes tem gente que tá na igreja que tá lá por uma série de fatores e não nasceu de novo. Porque Então, tem gente que fala, eu amo Jesus, mas não tá disposto a morrer por Cristo. E quando a gente fala de morrer, é de quê? De abrir mão de certas coisas, de renúncia, né? De realmente pagar um preço para que, para ver as coisas de Deus cumprindo na sua vida. Então, às vezes, é muito importante a gente ver isso. E um pouco do nosso testemunho passa por aí, né, Maíra? Sim. Porque, assim, pra vocês terem uma ideia, a gente se conheceu, a gente era solteiro, Maíra tinha 17 anos. 17, eu tinha 18 anos. E, assim, eu tinha uma aparência de crente naquela época. Eu tinha uma aparência. Então, assim, na verdade, eu estava num processo, estava começando a frequentar a igreja. Ainda não era cristão, não tinha nascido de novo. Meu pai já era pastor. E sabe como foi para eu conhecer Maíra? Meu pai chegou comigo e falou assim, eu comprei uma passagem para um discípulo ir para uma viagem, gravação do DVD, do Diante do Trono na época, em Belo Horizonte, e o cara não vai poder ir por causa do trabalho. E aí, você quer ir? Aí eu falei, sei, pai e tal. Acho que É não. jovem, né? Garoto. Eu falei, olha, tu vai pro Rio de Janeiro, vai passar por algumas cidades do interior lá Petrópolis, Petrópolis, interior do Rio, vai também para Belo Horizonte, Minas Gerais e tal. Eu falei, tá, eu acho que eu vou. E fui. Sem nenhuma pretensão, entendeu? E conheci uma mulher incrível naquele lugar. Né? Agora, sim, o que eu acho importante, por isso que eu tô falando isso, o que eu acho importante a gente colocar aqui, é que ela começou a se apaixonar por mim. Foi assim? Vai, tô ouvindo. Ela começou a se apaixonar por mim lá no ônibus da viagem. Eu não acho que foi porque, voltando para a pergunta, foi porque eu era o The One dela e apareci lá. Não, eu acho que a gente acordava e dormia, foi uma viagem de 7 dias, acordando e dormindo no ônibus, 15 dias, 17 né? dias. 15 dias viajando, muitos dias viajando. Aí acordava, dormia no ônibus, né, perto, conversava, jogava. Não tinha muito para onde ir, nem o que fazer. São uma longa Então não tinha estrada. muitas opções. No ambiente igreja, ela não tinha muitas opções. Lá no Príncipe Encantado, eu acho que ela me olhou e falou, pai, olha, dentro das possibilidades... O mago bonitinho ali, eu acho que, né, é bonitinho, tava orando muito, gente, ele orava muito, eu quero deixar isso claro. O que me chamou a atenção era a intensidade da busca daquele homem. Aí a gente entra pro ponto que eu tô falando. Porque ali eu realmente estava de coração aberto, eu não estava fingindo nada, porque eu estava na minha caixa igreja, vamos dizer assim, naquela época. Eu ainda tinha uma dicotomia na minha vida, então eu era religioso. Eu ia pra igreja e de fato eu chorava, e de fato eu orava, e de fato eu adorava a Deus. Ia no apelo lá na frente, me ajoelhava. Primeiro! Mas saía da igreja e ia pra festa. Sim, mas entendeu? eu não sabia dessa Mas ela parte. não sabia disso. Então ela criou toda uma fica, uma fantasia de que, cara, o Vitor é um grande homem de Deus. E eu não era. Graças a Deus, o Senhor tinha propósito na minha vida e na dela, né? Misericórdia da vida dela. Né? Deus tinha planos. Então eu sempre falo, cara, nosso testemunho, ele não é um testemunho pra você seguir a risca. Eu tô te contando pra você conhecer um pouco da nossa história. Mas assim, eu vi ela lá também e falei, cara, essa menina é uma menina incrível. E eu lembro que um amigo falou, um amigo que nos apresentou, que deu um match. Um grande amigo que nos apresentou, ele disse, cara, quando ele me apresentou, ele falou, olha, Vitor, tem muitas meninas aí que eu não te falo isso, mas essa aqui, ela é pra casar. Velho, parece que o negócio entrou no meu coração. Por quê? Eu vivia na cachorrada, eu vivia no mundo ainda, tava no momento na igreja, mas no futuro eu pensava, não, pô, eu quero uma menina séria, uma menina de Deus, uma menina pra casar, uma menina de princípio, uma menina de caráter. Né? Então, menina, fica Olha esperta. como os homens são. Fica ligada, entendeu? Fica ligada. E ao ver os princípios dela, de retidão, né, de entrega a Deus, isso me chamou a atenção. Isso me falou, cara, essa menina ela é diferente, ela é para casar. Né? Então, aqui, voltando à pergunta, Deus prepara a pessoa certa, né? Eu acho que não existe uma pessoa só certa. É uma escolha. Mas é uma escolha que, diante daquelas pessoas que vão aparecer na tua vida, que vão passar pela tua história, você precisa... Aí tem que ter sabedoria pra escolher, né? A pessoa. Escolher. E aí, aquilo, ela não teve muita escolha, porque foram 15 dias juntos lá, acabou apaixonando. E aí veio mais uns outros processos que fica para um outro momento pra gente conversar. Como é que a gente tá aqui nesse risoto? Que eu já falei muito na primeira pergunta, tem muita pergunta. Ixi, a gente falou muito tá na já. metade ainda. Tá. Eu já tô cansada. Tu quer que eu mexa um pouco?
Não, vai falando, vai. Vai ficar com muito forte aí. Vai, né? Tá. Vamos ver mais uma pergunta. Vamos agora para uma pergunta sobre noivado. Vamos de noivado? Será que tem muita gente noivo? Não sei, mas eu acho interessante porque é uma pergunta, na verdade, não é só de noivado, é de preparação para o casamento. Olha só essa pergunta. Falem um pouco do que vocês gostariam de ter aprendido antes do primeiro ano de casado. Égua. Essa pergunta tá legal. E aí? E aí? O que você queria ter aprendido? Olha, eu até fui aprender, tá? Eu fui aprender a cozinhar, porque eu não sabia cozinhar. Então, eu, uma mulher sábia que quero edificar meu lar, falei, vou fazer um curso de culinária. Olha aqui hoje, eu cozinhando, isso é milagre. Verdade. Inclusive, a avó dela, na época, já a finada Josefina, Fifina. a antiga, os mais próximos, Fifina, chegou comigo, a gente namorava ainda. Fiquei até nervosa. Ela tá derramando tudo aqui. Mas tá bom, ninguém aqui é profissional de cozinha, né? A dona Fifina chegou comigo e falou, olha, vem cá, deixa eu te mostrar aqui o quarto dela, pra tu não dizer que eu não tô te enganando. Ela era aquela tia do coque, Beata. da Assembleia de Deus, beata lá, mulher de oração, vivia em verdade. Falou comigo, ó, vem cá que eu vou te mostrar. Aí eu entrei no quarto da mãe, minha irmã, parecia Gênesis, sem forma, vazia. Não, na verdade não era sem forma e vazia. Era cheio de bagulho, parecia... Era o próprio caos. O Espírito de Deus parava sobre a terra, né? E era a face do abismo. Porque, meu irmão, era roupa pra todo lado, era coisa pra todo lado. Uma vergonha, gente. E ela falou, olha, aí ela lançou uma maldição, eu acho, né? Mas depois eu quebrei. Depois de muita oração. Muita luta. Muito, olha, teve que ter por revelação interior. do Espírito Santo, revelação. Nossa, uma onda. Eu cheguei e aí ela falou assim, ó, tá vendo isso aqui? Tua casa vai ser assim. Aí eu falei... Ela depois... Não, ele tava apaixonado, Mas ele eu nem não queria ligou. saber. Tava apaixonado, tava aquela fase encegueirado. Não me liguei nada. Depois, realmente, minha casa, por algum tempo, foi praticamente a face do abismo. Nos primeiros anos. Então, assim... Tá, importante o A quê? verdade é que, assim, você pode se preparar muito antes do casamento, e é bom se preparar. Mas tem coisa, querido, que só vai aprender no casamento. Tem coisa que você só vai aprender. Não adianta fazer curso, não adianta ouvir podcast, tem coisa que você só vai descobrir no meio do caminho. Entendeu? Até porque ninguém se apresenta pro outro trazendo uma lista de podre, né? Ninguém vai chegar, porque eu tenho esse problema. Claro, a gente precisa ser vulnerável. E isso é uma coisa legal na época do noivado, pré-casamento, é vocês terem uma conversa sobre o passado. E antes do casamento vir, já conversa logo. Olha, meu passado foi assim, meu passado fiz isso, fiz aquilo. Conversa, para entrar zerado no casamento, entendeu? Isso é legal, isso é importante. Outra coisa que é importante, fazer curso. A Maíra fez curso de culinária, eu fiz muito curso de administração financeira na época, antes de casar. Porque você vai casar, você vai assumir, né? Dívida, você vai assumir responsabilidades. Então, é importante fazer isso, aprender. Mas tem algumas coisas do relacionamento, marido-mulher, que só vai aprender mesmo no dia a dia. E aí entra o amor, e aí entra o cuidado, a entrega de, cara, não, eu quero aprender com ela quer aprender comigo, eu vou ter paciência no processo dela, porque eu vou dar esse exemplo aqui que eu já trouxe. Esse foi um processo de Deus na nossa vida. A Maíra, ela realmente tinha um negócio de não arrumar nada. Então ela ia tirando as coisas do lugar, ia jogando, e eu sempre fui o oposto, um cara muito organizado, metódico, né? Isso aqui, ó, tá vendo? Fui botando as coisas aqui direitinho e tal. E ela ia, mano, jogando tudo, deixando as coisas. Nossa casa, nos primeiros anos, vivia muito bagunçado. Eu chegava às vezes do trabalho, aquela bagunça, eu ficava, meu Deus! Eu chegava do caos de fora, eu queria encontrar paz no lar, e pra mim a casa bagunçada me trazia um outro sentimento. E às vezes eu brigava com ela, e eu botava um peso sobre ela de algo que era meu. E aí um dia eu tava orando ao Espírito Santo, falando, Deus, poxa, ela tá com esse problema, com essa dificuldade, ela tem muito problema de bagunça. E aí Deus falou assim pra mim, olha, Deus falou assim, a Maíra, ela não é a tua mãe nem tua avó. Eu falei, como é? Toma-te. A Maíra não é nem tua mãe nem tua avó, a Maíra é a Maíra. Respeite os processos dela. E não que eu não devesse conversar com ela e afiá-la para o crescimento, direcioná-la como um líder. Fizemos isso algumas vezes. Fizemos isso muitas vezes, só que às vezes eu botava um peso que ela não estava sendo capaz de suportar. E tem muitos casamentos e relacionamentos que o outro cobra tanto o outro, um cobra tanto o outro, que vai se tornando pesado.
se tornando pesado ao ponto da pessoa já, tipo assim, cara, sabe quando a pessoa não consegue romper e você tá, vai, faz, e a pessoa não consegue romper. Então, entender os processos de Deus é chave. E aí tu pode contar como foi a tua revelação, né? Só um minutinho. Que ela teve depois um encontro com o Senhor, e aí ele trouxe a revelação da bagunça. Aí, meu Mas amigo, olha, isso aí é o uma negócio longa mudou. história. É uma longa história. Uma longa história. O que é que eu posso dar de dica é que você precisa resolver os seus BOs internos Pronto. antes de entrar no casamento. Pronto, isso é chave. Isso é fundamental. Se você tá Por tendo interior, luz investe nisso. agora, se você tá tendo luz, eu quero me relacionar, investe no teu relacionamento com Deus primeiro. Vai tratar os BOs, ferida, trauma, tudo antes do casamento, que isso vai facilitar muito Verdade. a vida de casado. Porque no casamento vem pra fora, nossos podres vêm pra fora. Porque no namoro, no noivado, a gente ainda atua, sabe? Consegue atuar. Mas ninguém atua 24 horas. Então, quando você vai morar com a pessoa e viver 24 horas com ela, você vai ser você mesmo. E aí, na hora das brigas, dos desentendimentos, muito dos nossos podres vem pra fora. E aí, cara, a gente precisa estar tratado se quer minimizar. Não que não vai nunca ter, né? Gente, é um Vai constante processo de aprendizado, ter. de Mas vai ajudar perdão, de muito. processo diário. Vai ajudar bastante. Isso que a Maíra falou é muito chave mesmo. Bom, tem uma pergunta aqui. Como falar sem causar brigas? Legal. Tem uma frase da minha mãe, boa, que ela falava assim: você pode falar tudo para uma pessoa, desde que você saiba como falar. Né? E às vezes, no dia a dia, a gente não para pensar que os nossos maiores discípulos é a nossa esposa, os nossos filhos. Né? Então, ontem mesmo a gente fez um momento de oração em casa com os meninos, de culto familiar, a gente procura fazer uma vez na semana. E aí eu tava cansado do dia, né? Na verdade, segunda é o meu dia de descanso, tava cansado do domingo, né? Da semana anterior. E a Maíra me lembrou isso, ela falou: meu amor, não se esqueça que os nossos filhos são seus maiores discípulos. Exato. Sabe? E isso é uma mulher sábia. Porque eu tava cansado, eu não tava afim de fazer, de liderar, de conduzir, né? Pô, já faço culto a semana toda, grava e prega e ora. Às vezes chega em casa e quer desligar, né? Caixa do nada do homem. Mas aí, cara, minha esposa me lembrou isso. Teus filhos são teus maiores discípulos. Então, qual era a mesma pergunta? Como falar sem brigar? Tem que ter sabedoria. Então, ter sabedoria. Eu podia ter, poxa, ele não tá afim. Eu vi na cara dele, eu não tô afim, eu quero só descansar, pôr esses meninos pra dormir. Eu podia ter feito um escândalo nessa hora. Que muita mulher faz nessa hora, né? E que eu já fui dessas também, de ficar com raiva e fazer escândalo. Fazer birra, né? Fechar a cara. O que você precisa é entender como a pessoa funciona, né? Funciona, isso exatamente. Se eu tivesse gritando, fazendo escândalo, ele ia ficar mais revoltado e aí que ele não ia querer. Então eu trouxe a consciência. Eu não tava revoltado. Eu ficar mais revoltado, eu não tava revoltado. Eu tava com uma cara... Não, eu não tava com vontade. Eu não tava com vontade, confesso. Como é que a cara era? Como é? Como é que faz isso? Como é que faz isso? Vamos Tu lá. não sabe como faz isso. Vamos lá. Aí começou. Eu falo, como é que faz isso? Como é que... Tu não sabe como é que é? Como é que tu faz? Eu tava querendo jogar pra ela. Puxa aí a oração, puxa aí. Como é que faz? Faz aí, sabe? Aí a gente se contém por dentro, mulher. Tu tem que ter sabedoria. Isso aí. E aí, meu amor, né? Com carinho. Você precisa entender que os seus filhos são os seus maiores discípulos. Aí eu acho que na hora ele... Pim! Vamos, gente, vamos, não sei o quê. Na hora, foi assim, instantâneo. Foi uma revelação, assim, do Espírito Santo. Sabedoria. Mas... Aí o que a Bíblia diz? A palavra branda desvia o furor. É verdade. Eu tava chateado, eu não tava afim. Mas ela veio com uma palavra branda. Ela foi lá no meu coração. Pum. Ela acessou um lugar que, se não tivesse sabedoria, não tinha acessado. Entendeu? Então isso é muito importante. Isso aconteceu semana passada e foi o inverso. Porque eu falei assim, meu amor, olha, é o seguinte, tem uma reunião da escola para tratar sobre o Noah. E você precisa ir. Qual é a hora? A hora que ele faz o exercício dele da manhã. Aí eu falei, não tem, amor, é esse horário, já marquei. Olha, o Noah é mais importante que eu faço exercício, no que caso. ele faz exercício. Aí... eu falei assim, olha, o Noah é mais importante do que o teu exercício físico, do que a tua rotina diária. E de fato eu sei que é.
Só que eu tava meio irreversível, eu tava meio chateada com a situação e tal, não queria ir sozinha. Aí o que ele fez? Ele me ligou e falou assim: meu amor, desse jeito, deixa eu te falar uma coisa. O Noah, ele é prioridade na minha vida. Eu não tô me opondo aí. Você pode ver se tem um outro horário que a gente possa ir? Porque aí a gente concilia as coisas. E aí eu entendi naquela hora que esse momento era muito importante pra ele. Não que o Noah não fosse. E eu falei com todas as letras. Eu falei, meu amor, pra mim o meu treino é muito importante. Eu acho que a gente pode ver um outro horário. Aí eu falei, tá, Você pode ver um outro horário lá com a escola, se tem como. Se não tiver, eu vou. Tudo bem, né? Mas aí como foi? Foi uma conversa, Isso. você veio numa boa. Claro. Porque eu não tava muito de boa. Então, se você viesse já Sim. com grosseria e a gente ia brigar, ia ser horrível. Aí eu entendi que realmente aquilo era importante pra ele. E falei, vou tentar mais uma vez, que eu já tinha mudado várias vezes o horário. Falei, vou tentar, porque isso é importante pro meu marido. Então, a gente precisa ter sabedoria nessa hora e entender o que é importante um pro outro. Uma chave muito legal que nós aprendemos, mexe aqui rapidinho. Deixa que eu faço aí, bora trocar. Uma chave que eu aprendi um tempo atrás, E tá bem no legal. crossfit, isso aqui tá um crossfit já. Uma frase algo que eu aprendi um tempo atrás é a gente sempre usar na comunicação do trazer a responsabilidade para nós. Né? Eu liguei para ela e falei, meu amor, para mim o meu exercício, o Noah, ele é muito mais importante do que tudo e eu paro tudo que eu tiver para ir lá na escola. Mas o meu exercício também é muito importante. Tem como nós trocarmos um horário? Porque para mim é muito importante o meu exercício. Então, assim, você falar como você se sente. Isso. Então, uma coisa que eu falei pra ela, eu falei, meu amor, deixa eu lhe falar, eu vivo pra igreja, eu vivo pra cuidar de você. Pra cuidar da minha família, dos meus filhos. Eu pouco tenho hobby, eu pouco tenho amigos até de sair, de fazer. Não faço, eu vivo pra vocês. Pra mim, o meu exercício é muito importante. Falei assim pra ela. Né? E aí foi na hora que ela, pode crer, verdade. O cara tá sempre aqui, paga o preço, tá comigo, tá com o menino, faz dormir. Parceiro. Parceirão, entendeu? Então, a forma que você comunica também faz muita diferença na relação. Deixa o furor de lado e tenta trazer a palavra. A manipulação também, que às vezes a gente quer manipular o outro a fazer o que a gente quer e não procura entender o lado do outro. Então, tudo isso é muito chave. Muito legal essa pergunta. Muito legal. Vamos para mais uma? Amor, tem que dar uma olhada aqui, que já tá quase pronto. Já? Tem que jogar o queijo. 2 ou 3 perguntas? Tem que jogar o queijo e tem que ver o camarão. Se ele já tá no ponto ou se a gente precisa passar. Não, como é que eu não sei, cheira aí. Eu sou o nariz sabe que que eu comi camarão cru um dia desse? Um dia desse eu peguei um camarão desse, pensei que tava pronto, botei no prato, comecei a comer, mas amor, tá meio estranho esse camarão. Claro, não foi frito ainda, tá cru. Ele tá com uma cara boa. Acho que não, tem que passar. Tu acha? Ixi, então vai. Não estava no script. Bota na frigideira com manteiga, vai dar tudo certo. Joga um salzinho. Deixa, eu acho que tá bom. Não tá, meu amor, eu já conheço pelo cheiro. Foi assim que eu comi naquele dia. Comendo camarão cru. Muito tá bom. Pra ti tá bom? Você que manda aí na cozinha, isso aí é contigo. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Enquanto a Maíra vai andando aí com o nosso menu da noite, vai já sair. Uma pergunta legal. Quem deve ceder quando se tem opiniões diferentes do casamento? O que você me fala, meu? Tô perdida aqui atrás da minha frigideira. Tem uma frase que eu gosto muito. O mais espiritual é o primeiro que cede. Ou seja, quem tá orando mais é quem perdoa logo. Legal, essa frase é boa. Mas também é muito importante que o balizador do relacionamento seja a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus precisa ser a voz final. Né? Então a gente tem alguns filtros para decidir algumas questões, né, quando se tem uma divergência. Primeiro, quem está mais se aproximando do que a Bíblia diz? Segundo, quem está se aproximando mais do que o Espírito está falando? Então é uma pergunta que a gente se faz quando está tendo divergência. Você já orou? O Espírito já falou com você? Mano, vai orar. Porque se a pessoa chega e fala, não, cara, eu tô com convicção, Deus falou comigo. Então tem algumas situações que a gente vai decidindo juntos sobre o rumo da nossa vida, que eu sei que a Maíra ouve o Espírito Santo e ela sabe que eu ouço também. Então, se ela ouve eu também, alguma hora a gente vai ter que convergir. Se está divergindo, alguma hora vai ter que convergir. Então, quando está tendo divergência, a primeira coisa que a gente fala, vamos para o princípio. Está alinhado o princípio da palavra, da Bíblia? Legal. Segundo, vamos para a oração. Ora e pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, é para a gente fazer essa viagem? Não é?
ela tá querendo isso, o que o senhor pensa sobre isso? E a gente vai ouvindo o Espírito, e o Espírito vai trazendo essa convergência. Deus, ele não é Deus de confusão e nem de divisão. Então, todas as vezes que está havendo uma divisão, seja no casamento, no relacionamento, seja onde for, vai para a oração. Porque é naquele lugar que você encontra a unidade. Tá bom? Agora, lá em casa, a gente tem muito também a questão hierárquica, que é o que a Bíblia diz. Fiquei até O que nervosa. a Bíblia diz, meu amor? Que o homem é o cabeça da casa. E eu sei que nossos dias, como é essa história do pescoço? E eu sei que nos nossos dias, gente, isso é muito controverso. Os pensamentos feministas, os pensamentos... Hoje está muito encroado no coração, tanto das mulheres quanto dos homens. Isso gera muitos homens passivos. Né? Muitos homens que ficam acomodados esperando a mulher fazer, porque afinal de contas elas já se empoderaram tanto que o cara também, quer te empoderar, então te empodera, eu vou ficar aqui, que é mais confortável. Não que tá certo, errado também. Mas o ponto é que esse coração de não confiar muitas vezes na decisão do marido está encroado no coração de muitas mulheres, de muitas esposas, de muitas noivas, namoradas, né? E que tem vezes que, cara, a gente está numa divergência, nós já oramos, e mesmo assim não alinhou. Inclusive, essa semana, quando a gente saiu... Muitos testemunhos, né, essa semana? A gente saiu pra jantar, só nós dois. Verdade. Um tempo de casal, vamos sair pra jantar. Eu saí chorando. Mas é porque a gente estava numa situação de divergência. E o meu marido me deu uma direção. E eu realmente falei, não, eu gosto de andar alinhado. A nossa família precisa estar unida, indo para o mesmo caminho. Então, se eu estou fazendo algo que não está alinhado com o que a família está fazendo, eu preciso avaliar. E eu levo muito em consideração. Então, nesse dia, o Vitor pontuou algumas situações da minha vida e eu falei, não, eu vou ouvir meu marido. Chegamos num consenso no final. Sim. Falei, pode ser assim, para você tá bom assim? Se tá bom assim, então tudo bem. Porque isso é uma coisa muito legal também da Maíra, que eu acho que é chave para as mulheres, é a mulher também se colocar nesse lugar de auxiliadora. Para o homem é muito importante ele se sentir honrado nesse sentido. Entendeu? Para mim, ela falou que saiu chorando daquele jantar e tal, porque tanto ela quanto eu fomos bastante mexidos pela conversa, mas na verdade no final a gente saiu convergindo, né, amor? Foi, convergindo. Porque a gente foi uma conversa difícil, né? Geralmente isso é uma dica para você prática. Em conversas difíceis, leve ela para jantar no restaurante favorito dela, ou vice-versa. A gente foi num restaurante que a gente gosta bastante, para compensar a chateação. E comer, né? Pelo menos bem, né? Comer bem. E ter um momento ali também de conversa importante, né? E para mim foi muito importante ela me ouvir. E eu estava falando já para ela já algumas semanas, meu amor. Eu acho que não é por aí. Eu acho que não é bem assim, mostrando a minha insatisfação. Aí eu chamei ela, vamos jantar. Sentamos um na frente do outro e eu trouxe a realidade da minha insatisfação, que não era só uma pequena insatisfação, era uma insatisfação grande do que da situação que a gente estava vivendo, né? Então ela entendeu também. Aí ela, muito sabiamente, que ela é muito sábia, né? Falou, meu amor, entendi e tal, mas que tal se a gente ajustar para isso aqui? Funciona para você? Eu falei, acho que funciona, acho que assim funciona. E pronto, entramos num acordo, chegamos num consenso e saímos ambos felizes. É verdade. Tivemos uma noite muito legal, né, meu amor? Foi, verdade. Então isso é muito importante. Também dar tempo para as decisões importantes. Porque às vezes tem pessoas que querem decidir tudo do nada, na hora que querem, tem que ser assim. Então, não, calma. Uma coisa eu entendi, o Espírito ele não tem pressa. Deus ele não tá com pressa das coisas. Não seja impositivo também. Às vezes a gente é muito impositivo, E isso vai minando o relacionamento. Isso, tem que ter uma conversa. Então vai conversando, vai tendo paciência, vai tendo sabedoria com as palavras, e isso alinha muito o relacionamento. Tá muito bonito aqui, amor. Tá bonito mesmo. Vem cá. Dá pra mostrar ali? Peraí, o pessoal quer ver, ué. Tira a colher, só pra mostrar. Espero não fazer besteira nesse momento. Dá pra ver aí?
Olha só. Tá vendo? Esse homem orou tanto que até cozinhar eu cozinho agora. Isso aqui é avivamento. É avivamento mesmo. Começa a aprender a fazer uns frangos velho, Olha uns aqui. negócios... Não era, porque era a única coisa Era o que que dava. tinha, era o que dava. Era o que dava no Isso bolso. mesmo. Era frango, 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 atrás de frango. E assim, início de vida é assim. Eu ia no supermercado, aí eu olhava. Tem o leite, tem o ovo, tem essa manteiga, qual é que vai? Aí a gente ponderava. Aí tinha que ir o frango, dessa forma. E tá Uma tudo pergunta bem. boa aqui. Pra gente... Não sei quanto tempo tem, então eu perdido aqui. Mas dá pra gente ir mais uma pergunta. Mais Ainda aqui é o uma. tempo que vai finalizando, ainda tem o Tá negócio da finalizando manteiga aqui. Já joguei pra aqui. brilhar. Já jogou? Não, eu joguei o Não, a queijo. manteiga no final pra brilhar. Negócio do brilho. Do glow. Não Do quer? glow. Tu não é glow? Pois é. Essa pergunta é muito legal. Como vocês fazem a gestão de tempo da família? Ministério, trabalho e tempo pro casal. Meu Deus. Essa pergunta é legal. Pergunta legal. Não é fácil, a nossa vida é bem corrida, mas uma coisa eu aprendi. Se Deus nos deu 24 horas por dia, é o suficiente. Né? Claro, a gente passa boa parte do domingo, o que nos sobra é o suficiente. Prova, amor, prova. Então, prova. peraí, eu tô falando Não, tem que rapidinho. provar. Peraí, Prova. deixa eu concluir o Não, pensamento. prova. Peraí, me dá aqui, deixa eu soprar. Ela quer fazer um negócio romântico, eu não deixei. Né? Não peguei, tá vendo? O homem às vezes não pega as Chato. coisas. O homem não pega as coisas desse negócio romântico. Sabe de nada. Aqui já foi. Sal, manteiga, queijo. E aí? Tá no pontinho. Tá no ponto? Tá. Ah, então tem que tirar. Tá no pontinho. Só uma manteiga pra dar o brilho, Tá. o glow. Quanto de manteiga, amor? Não bota tanto. Não. Não? Manteiga tá cara, né, gente? É. Aí, Artigo de luxo. hoje em dia, meu amigo. Vamos lá. Então, sobre gestão de tempo. Nossa vida, como eu dizia, é bem corrida, mas eu acho que se você se organizar, dá tempo de fazer tudo. Né? E uma coisa que a gente aproveita muito, eu e Maíra, são momentos que a gente encontra no nosso dia ou na semana para a gente ter tempo de qualidade. E naquele tempo a gente é intencional em largar celular, botar menino para dormir cedo. Então a gente criou na nossa casa uma cultura, Um esquema. para que Uma logística. para que sobre um pouquinho de tempo no final do dia. Então, primeira coisa, a gente desde pequeno bota os meninos para dormir cedo. Por quê? Porque se menino ficar acordado até 10, 11 da noite, o casal não tem tempo nunca, porque trabalha o dia todo. Eu trabalho na igreja, a Maíra trabalha, para quem não sabe, no Ministério Público, né? Ela é funcionária pública. E ainda inventa outros afazeres no meio do caminho, né? E eu também tenho a igreja que consome bastante. Quando não estou na igreja, estou nas atividades das crianças e tenho os 3 meninos, né? Que tem atividade à tarde, faz coisa e tal. Então, a gente, desde pequeno, a gente disciplinou os nossos filhos a dormirem cedo. Então, o horário limite lá em casa para os meninos dormirem é 8 da noite. Então, mais ou menos entre 7 e 7 e meia a gente começa o processo. Peraí, dá o jantar, tá perfeito. a gente dá banho, né? A gente, às vezes, quando tem culto familiar, faz o culto, ou tira um tempo para brincar, quebra-cabeça e tal, jogo na memória que eles gostam. E aí, quando dá entre 7 e meia e 8, cama, Bíblia, oração, dormir. Né, amor? E aí, depois das 8 é o horário do casal. Quando eu estou em casa, quando eu não tenho afazeres na igreja, ou ela, né? Que algumas noites, por exemplo, amanhã eu dou aula. Às vezes a gente né? marca na agenda. Mas isso é uma coisa. Na agenda, Isso é uma Google coisa. Agenda. Então, assim, eu tenho uma Google Agenda. E essas coisas das crianças, por exemplo, reunião na escola do Noah. Peraí, amor. Não, mas aqui tem que sair. Tá fundamental. Vai, segura isso aqui. Deixa que eu viro aí, isso é pesado. Peraí, então tem que sair da panela, senão vai estragar. Já? Pausa. Tá filmando aí? Cabe isso aqui, meu amor? Tem muito, amor, vai transbordar. Raspa aqui. Não, tá bom. Ah, foi. Uau! Olha aqui, olha aqui. Eu não vou conseguir voltar ao que eu tava falando, gente. Desculpa, porque eu perdi totalmente aqui a minha atenção, porque isso tá muito cheiroso. E tá muito gostoso, porque eu já provei. Tá muito bom mesmo. Vamos dançar agora. Como que eu estava falando? Como eu estava falando? Esqueci. O que eu tava falando? Pôr as crianças pra dormir cedo. Isso. O Google Agenda. Então a gente tem uma agenda e eu, às vezes, eu falo pra Maíra, ela fala, amor, porque a cabeça da mulher é muito pensamento ao mesmo tempo.
O do homem é mais, né, metódico, organizado. Pelo menos a minha é. Não sei de todo homem assim. Mas eu falo pra ela, já botou na agenda? Tem um negócio do Noah na escola, apresentação do judá, karatê, campeonato, mudança de faixa, música, ele tem muitas atividades. Aí e tem umas que eu tenho que estar, aí eu falo, já botou na agenda? Bota na agenda porque eu não marco nada ali naquele horário e tal. E a gente trabalha com agenda também para essas coisas, das crianças e tudo, né? Às vezes, até o jantar romântico tá lá na agenda. Não, brincadeira, jantar romântico a gente não bota, né? Às Senão vezes. já fica muito, né? Não dá. Mas é isso, a gente se organiza. Eu acho que uma vida intencional é uma vida que você lidera a sua vida. E isso é muito chave se você quer realmente ter gestão de tempo e você quer realmente ser assertivo naquilo que você faz e ser feliz com a sua família, né? Porque senão se perde no tempo, se perde na hora. Até eu tô babando aqui porque o negócio Me perdi cheiro aqui totalmente. né? Então como é que a gente faz a gestão de tempo? Nossa. E essa mulher, mano, ela é imparável, velho. Ela é imparável, entendeu? Tem um meme que rola aí, né? O homem chega no final de semana só quer, tipo, descansar. Final de semana na igreja a gente não descansa muito, minha segunda-feira. Mas às vezes sábado a gente faz alguma coisa em família. E aí eu tô, tipo, eu só quero deitar e dormir. E ela tá, vamos não sei pra onde, vamos não sei pra onde, vamos fazer não sei o quê, e vamos no shopping, e vamos... E eu fico, meu Deus, eu só quero dormir, eu só quero deitar. Enquanto ela é menino, pai, vamos brincar, vamos... Mas é isso, gente. E isso, e o que eu tenho entendido é que passa muito rápido, o que eu tenho entendido que é um tempo muito precioso, o que a gente está vivendo em família, e é isso. E é uma das escolhas mais importantes da sua vida. Depois de entregar a vida para Jesus... solteiro, eu acho que, gente, porque não é possível. É uma das escolhas mais importantes da vida. É bem Família Família é tudo. É tudo. E é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Calma no final pra fechar assim. Aí eu me apaixonei quando eu vi uma lágrima no seu olhar. Eu começo a falar e ela vai apaixonando. Porque ela pediu um homem bom na palavra, não sei o que da palavra. Aí vai me conquistando. Eu começo a falar e ela já vai... Gente, quando ele prega naquele púlpito, eu fico... Meu Deus, que homem! É isso aí. E aí Por isso que ele prega todo dia. Todo dia eu não posso parar de pregar, né? Hoje, não posso parar de pregar nunca. Gente, obrigado por você que assistiu. Espero que tenha acrescentado. Ainda tinha muitas perguntas aqui. Se você quiser a parte 2, já coloca aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 aqui da Live na Cozinha. Ressuscitamos a Live na Cozinha. Olha essa beleza aqui. Tá lindo isso aqui. A gente está muito feliz, espero ter te abençoado, te ajudado. Se você quiser acrescentar, comenta, curte e também compartilha com seus amigos solteiros, casados e namorados enrolados, sei lá. Compartilha com alguém. Beijo no teu coração, Deus abençoe. E um beijinho pra fechar. Assim, coração. Valeu.